Quando você pensa em missionário, o que vem na sua cabeça? Talvez alguém pregando numa aldeia africana ou um pastor plantando igrejas em outro país. Mas deixa eu te falar uma coisa: nem todo missionário é igual. Existem missionários tradicionais, e eu vou falar sobre eles, mas também querem um pouco além e mostrar outras formas que cristãos podem servir em um contexto transcultural. E sim, nesse vídeo eu vou falar especificamente de missões transculturais, ok? Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que todo cristão é missionário ou é um impostor. Então, assiste esse vídeo depois clicando aqui no card acima se você ainda não assistiu. Mas antes de entrar no tema, se você é novo por aqui, meu nome é Gabriel Meirelles e eu sirvo em missões transculturais junto com minha família aqui no continente africano. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entre no nosso site aqui na descrição do vídeo. E já aproveita também para se inscrever no canal, porque aqui a gente fala sobre missões de forma prática. E sem mais enrolação, hoje eu quero falar sobre 4 tipos diferentes de missionários transculturais. Mas antes disso, a gente precisa alinhar uma coisa: o que é um missionário? E de forma simples, é aquele que tem uma missão. E a missão de todo cristão é fazer discípulos de todas as nações. Então, o centro das missões não é o método. O método muda, a plataforma muda, a profissão muda, mas a missão continua sendo a mesma: fazer Cristo conhecido entre todos os povos. E isso é importante porque durante muito tempo a igreja enxergou que praticamente um único modelo missionário como válido, que é o missionário hoje sustentado integralmente por ofertas. Esse modelo é bíblico? E claro que é, mas ele não é o único modelo possível. E a própria Bíblia mostra estratégias diferentes. O apóstolo Paulo, por exemplo, em alguns casos, em alguns momentos, recebia sustento, e em outros trabalhava fazendo tendas para levantar recursos. Então a gente vai falar sobre alguns desses modelos. E o primeiro é o missionário tradicional, muito conhecido, é o modelo mais clássico. Normalmente é alguém enviado por sua igreja local que vive integralmente da obra, recebe sustento de parceiros e dedica seu tempo ao evangelismo, discipulado e plantação de igrejas. É o modelo que muita gente imagina quando pensa em missões. E esse é o nosso caso. Eu já sirvo em missões em tempo integral há mais de 10 anos. Eu larguei meu trabalho para me dedicar integralmente à obra missionária. E isso não faz a gente mais espiritual ou especial do que ninguém. Foi simplesmente a forma como Deus direcionou a nossa família para servir. E a igreja ainda precisa muito desse modelo, especialmente em lugares onde não existe igreja, não existe Bíblia traduzida e não existe um testemunho cristão. E esse modelo tem alguns pontos fortes, que é o foco ministerial, que é muito claro, é em tempo integral. A pessoa consegue dedicar energia total à obra. Além disso, historicamente, muitos dos grandes avanços missionários vieram através desse modelo, onde homens e mulheres que entregaram tudo para levar o evangelho às nações. Mas também existem os seus desafios, como a dependência financeira, as questões de visto, adaptação cultural, a pressão emocional e enfim. E em alguns países hoje, entrar como missionário é praticamente impossível. E é aí que outros modelos começam a aparecer com mais força. Então, o segundo modelo que eu vou falar é o BEM. Talvez esse seja um dos temas mais mal compreendidos das missões. BAM significa Business as Mission, ou seja, negócios como missão. Algumas pessoas chamam isso de fazedores de tendas, como Paulo fazia. Outros usam o termo negócio missional. É tudo a mesma coisa. Mas basicamente a gente está falando das pessoas que usam empresas e negócios como plataforma missionária. Então, pode ser cafeteria, escola, agência de turismo, fazenda, consultoria, startup, restaurante, enfim, qualquer negócio. Mas deixa eu deixar uma coisa muito clara. BAM não é assim: eu vou abrir uma empresa, ganhar dinheiro e usar a missão como desculpa. O negócio faz parte da missão. Esse trabalho é um negócio real, gera um impacto real na sociedade. Ele emprega pessoas, desenvolve a comunidade e acaba criando relacionamentos, abrindo portas para o discipulado. E em muitos países fechados para o evangelho,
Esses negócios, esses business, dão acesso onde missionários tradicionais não conseguem entrar. E além disso, esse modelo pode gerar uma sustentabilidade financeira para esse missionário. E em vez de depender totalmente do sustento externo, o próprio trabalho ajuda a sustentar o missionário no campo. Mas isso exige muita intencionalidade. Porque existe um perigo aí, né? O negócio, ele pode acabar engolindo a missão. A pessoa começa com um propósito missionário e termina pensando somente em lucro, crescimento, sucesso empresarial, o que é normal. O negócio real precisa pensar sobre esses fatores. Mas o negócio missional vai além deles. Então o coração precisa estar muito alinhado. E sinceramente, eu acredito que todo empreendedor cristão deveria ter essa mentalidade missional, sendo em um contexto transcultural ou não. E agora a gente vai para o terceiro modelo, que é o missionário estudante. E talvez esse seja um dos modelos mais estratégicos para essa geração. O missionário estudante é alguém que entra em um outro país através dos estudos, mas com intencionalidade missionária. Então, pode ser um estudante de faculdade, intercâmbio, mestrado, doutorado, ou até mesmo uma escola de idiomas. E pensa comigo, universidades internacionais são lugares extremamente estratégicos. Você conhece pessoas do mundo inteiro e acaba construindo amizades profundas. E esse estudante cristão talvez consiga ter conversas sobre fé com muito mais facilidade do que um missionário tradicional trabalhando ali naquele campo. Eu lembro quando eu fiz intercâmbio na Dinamarca, eu estudei engenharia na Unicamp, no Brasil, e eu recebi uma bolsa para estudar na Universidade de Copenhague. E ali eu conheci pessoas do mundo inteiro. Então, usar o estudo pode ser uma ótima forma para falar de Jesus para todas as nações. E uma universidade pode se tornar um campo missionário extremamente poderoso. E além disso, estudar é uma forma legítima e mais fácil de ser aceita para entrar em alguns países difíceis. Mas também existe um desafio muito grande aqui. A pessoa pode perder completamente o propósito. Então, da mesma forma que o missionário tradicional, o empresário do bem precisam ser intencionais, o estudante também precisa. Aliás, todo cristão precisa viver de forma intencional em qualquer lugar do mundo, não é mesmo? E o quarto modelo é o expatriado missionário. Esse modelo também tem crescido muito. São profissionais trabalhando fora do próprio país, mas vivendo com mentalidade missionária. Então, por exemplo, engenheiros, médicos, professores, profissionais de TI, diplomatas, funcionários de empresas internacionais podem ser esses missionários expatriados. A empresa vira um campo missionário. Os colegas viram oportunidade de discipulado. E a casa onde essa pessoa mora vira um lugar de grupos pequenos. Então, essa profissão vira uma plataforma para o avanço do reino. E esse modelo tem vantagens muito fortes, porque ele também é mais fácil para entrar em países difíceis. Tem um sustento próprio, tem uma influência profissional e acaba acessando ambientes estratégicos. E eu conheço pessoas que, de forma intencional, pediram transferência da empresa onde elas trabalhavam no Brasil, que eram multinacionais, para países fechados ao evangelho, justamente para viver ali como discípulos de Jesus. Mas também conheço famílias que foram transferidas, por motivos profissionais e decidiram aproveitar essa oportunidade para fazer discípulos naquele lugar. E tem uma história muito legal sobre cristãos expatriados, que é da denominação da qual eu faço parte, a Igreja do Nazareno, que chegou no Brasil em 1958 por causa de uma família americana que foi trabalhar no Brasil. Eles eram expatriados, foram ao Brasil por causa do trabalho, mas começaram um pequeno grupo na casa deles. E daí nasceu a Igreja do Nazareno no Brasil. E hoje existem mais de 150 mil nazarenos no Brasil. Então, esses são os 4 modelos para servir em missões transculturais. E para todos eles existe uma palavra em comum: intencionalidade. Não basta apenas morar fora em outro país, trabalhar fora, estudar fora. A questão é, você está vivendo de forma intencional para fazer discípulos, para falar de Jesus para as pessoas ao seu redor? E esse não é
em apenas um contexto transcultural, mas onde qualquer cristão estiver. A igreja ainda precisa de missionários tradicionais, mas também precisa muito de empresários missionários, de estudantes missionários e de profissionais vivendo de forma missional. Deus usa todas essas formas para alcançar os não alcançados. Infelizmente, muita gente ainda acha que apenas o missionário tradicional é realmente missionário. Mas a verdade é que todo cristão recebeu de Jesus a missão de fazer discípulos. E talvez Deus queira usar justamente a sua profissão, os seus estudos, os seus negócios, as suas habilidades para levar o evangelho a outro lugar e revelar o amor dele para as pessoas. E agora eu quero saber, você já tinha pensado nessas formas diferentes de servir em missões transculturais? Ficou faltando algum modelo que você acha importante mencionar? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler a sua opinião. E compartilhe esse vídeo com outro cristão para que possamos viver o evangelho de forma intencional. E se inscreve no canal porque aqui a gente quer encorajar a igreja brasileira a viver missões de forma prática e bíblica. Amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau, tchau.